Usuários do transporte público de Criciúma reclamam de troca de horários dos ônibus na cidade. Mineiros aceitam proposta e afastam risco de greve. Intervenção federal no Rio de Janeiro está causando temor nos estados vizinhos. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou o último relatório de balneabilidade no estado. Modalidade esportiva que mede a força do homem ganha adeptos no Brasil. Em Criciúma, Próspera apresentou novidades, novos profissionais e promete vir com força em 2018. E pelas bandas do Heriberto Ilse, nem a estreia do técnico Argel foi capaz de evitar mais uma derrota carvoeira no Campeonato Catarinense de Futebol. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Os horários dos ônibus de Criciúma mudaram, o que gerou reclamações dos usuários. Hoje, a nossa equipe de reportagem foi até a CTU para averiguar a situação. Os criciumenses foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira com os novos horários de ônibus que fazem parte do sistema de transporte coletivo da cidade. A alteração foi feita depois de um estudo realizado pela Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma e pretende reduzir os custos do serviço. Com um aumento crescente da tarifa e a diminuição dos passageiros no transporte coletivo, o ano passado, depois do reajuste tarifário, o prefeito de Criciúma, num ato corajoso, ele fez um decreto nomeando uma comissão para reestudar o transporte coletivo e melhorar o transporte coletivo no município de Criciúma. A partir dali, a gente fez diversas pesquisas de mercado do transporte, passageiros, origem e destino, para verificar onde realmente existia demanda, onde não tinha demanda de passageiros. A partir então dessa pesquisa, a gente está reformulando as linhas por eixos de atendimento. Então, conforme o eixo que a linha atende, a gente estuda 2 ou 3 linhas que passam nesse mesmo local e está fazendo essa racionalização, melhorando o transporte coletivo no município de Criciúma. O principal dado levantado pelo relatório aponta que a demanda ofertada pelas empresas excede a procura dos usuários. O nosso sistema hoje ele é dimensionado para 1.500.000 passageiros mensais e o transporte só transporta por mês 950.000 passageiros, o que significa que o transporte roda muito mais do que tem passageiro para levar. Então essa é a nossa intenção, de fazer uma racionalização das linhas, dos horários que realmente precisam ser executados, os horários de compromisso, os horários de escola, os horários de trabalho e aqueles horários que não tem passageiros, finais de semana, meio de tarde, que a gente vê que transporta 1, 2, 3 pessoas, esses horários, então, eles estão sendo intercalados com outras linhas. Então, por exemplo, o eixo do Rio Maina, onde a gente tem 3 linhas, as 3 linhas atendem o mesmo local. Às vezes, os 3 horários estavam juntos. O que a gente vai fazer? Um vai passar mais para frente, um mais para trás, para poder atender esses locais, né, sem sobrecarregar o transporte. Muitas linhas sem passageiros. Até o momento, 12 linhas sofreram mudanças, mas existe um cronograma com várias outras que terão novos horários aplicados nas próximas semanas. Esse final de semana sofreram 4 eixos de alteração. O eixo do Rio Maina, com 3 linhas, o eixo do Ana Maria Renascer, Jardim Maristela, com 2 linhas, o eixo dos hospitais com 4 linhas e o eixo da linha Anta de Embosque com 3 linhas, né? Depois, na sequência, cada final de semana, nós teremos outros eixos que sofrerão alteração conforme serão divulgados nos terminais. A gente já tem a divulgação dos próximos finais de semana, como é que acontecerão. As alterações de horário de ônibus do transporte coletivo sempre são divulgadas com 7 dias de antecedência. Mesmo assim, a engenheira recomenda a utilização de um aplicativo que, além de informar os horários, identifica a localização do ônibus através de um sistema de GPS.
A gente tem a divulgação padrão, que o usuário cativo do transporte coletivo já conhece, que toda vida que há uma alteração de horário é divulgado dentro dos ônibus e nos terminais, né, com cartazes de horários, e também os fiscais das empresas de ônibus e os motoristas também fazem essa divulgação no transporte coletivo. Também foi divulgado, ultimamente, um aplicativo do transporte coletivo, o Movit, que é um aplicativo bem simples, que a pessoa pode ir até lá na CTU, onde tem Wi-Fi gratuito, e baixar o aplicativo, que ele então dá todas essas informações de quais linhas e quais horários a pessoa pode utilizar. Em Assembleia, mineiros da região acertaram proposta de reajuste salarial oferecido para a classe, ou melhor, pela classe patronal, evitando a possibilidade de greve. Acompanhe. Os mineiros de Santa Catarina descartaram a possibilidade de iniciar uma greve em todo o estado. A categoria entrou em acordo com o sindicato patronal e a manutenção dos direitos já garantidos foi essencial para evitar a paralisação. O fato mais importante nessas negociações que a gente teve com o sindicato patronal foi a manutenção de 100% das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho de 2017. Isso foi a parte determinante para que a gente pudesse aproximar as propostas, né, e chegar num denominador comum. Eu acho que importante disso tudo foi as empresas terem a sensibilidade, né, de entender da importância da categoria dos mineiros, e o sindicato dos trabalhadores também foram sensíveis ao aproximar uma proposta que atendesse os interesses dos empresários, mas também que atendesse aos interesses dos trabalhadores. Então, eu acho que a Assembleia, apesar de ter alguma divergência, alguns trabalhadores entendiam que a gente deveria avançar um pouco mais, mas a grande maioria optou pela proposta e aprovou o reajuste de 3,21%. De acordo com o representante dos trabalhadores, o impasse foi motivado por causa da reforma na legislação trabalhista, proposta pelo presidente Michel Temer. A reforma trabalhista, ela dá uma impressão de que parece que é só ela que vale, né? E se esquece da Convenção Coletiva de Trabalho. E nós insistimos muito na Convenção Coletiva de Trabalho porque no início das negociações o sindicato patronal estava propondo alteração em 29 cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive aquela que dá um atendimento particular para os trabalhadores acidentados. Eles, naquele momento eles entendiam que deveria ser encaminhado para o SUS. Nós entendíamos que tem que manter a Convenção Coletiva de Trabalho de 2017 e enquanto não chegamos no consenso para o cumprimento da Convenção, estava preparada até uma greve com a categoria, caso a gente não chegasse nesse consenso. Obviamente, além da garantia dos direitos, a categoria também pediu um reajuste salarial. Para o piso da categoria de 5 das empresas, nós representamos aqui os trabalhadores de 6 empresas. Então, uma delas tem um piso maior. Então, nós estávamos tentando fazer uma equiparação salarial que o piso maior fosse aquele que seria respeitado. Não conseguimos avançar com a diferença que era de R$ 62. Avançamos apenas em R$ 20. Então, as 5 empresas vão ter uma correção no piso da categoria de R$ 20, depois mais aplicação de 3,21. Isso corresponde a 4,12% de reajuste salarial para o piso da categoria. O acordo é válido até o fim de 2018, mas no próximo ano a categoria volta a se reunir com o sindicato patronal a fim de repensar melhores propostas para o futuro. Além do piso, a gente fazer essa correção, né, de R$ 20 a mais, com o objetivo de igualar com uma das empresas, nós também garantimos que no término da Convenção Coletiva de Trabalho, em 31 de dezembro de 2018, está estabelecido o prazo de mais 60 dias de validade da convenção para que as partes possam negociar e firmar uma nova convenção no ano de 2019. A intervenção federal no Rio de Janeiro está causando temor nos estados vizinhos. A possibilidade de migração da criminalidade motivou uma reunião na capital paulista entre o ministro da Justiça e os secretários estaduais de Segurança Pública de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No encontro ficou definida a regularização e a realização de uma ação conjunta de prevenção. Uma das principais medidas será reforçar a segurança nas fronteiras dos estados.
A reunião demorou cerca de 1 hora e no encontro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo definiram a criação de um plano de prevenção. E o primeiro passo será a criação de um protocolo para a troca de informações entre os serviços de inteligência. A rede envolverá o Exército, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal. O principal objetivo será evitar um possível deslocamento das atividades criminosas que hoje acontecem no Rio de Janeiro. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal anunciou um reforço na segurança das principais estradas localizadas nas fronteiras entre os estados, principalmente a rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, e a rodovia Presidente Dutra, que liga a capital paulista ao Rio de Janeiro. Veículos e pessoas suspeitas que passarem pelos locais serão abordados. O ministro afirmou ainda que, se for necessário, dará apoio financeiro aos estados e ainda abriu a possibilidade do plano de segurança ser estendido a outros locais. Se a marola virar onda, se a onda virar tsunami e for necessário esse tipo de cooperação com outros estados, reunião dessa natureza também será realizada com quantos outros estados e regiões do Brasil se fizerem necessários. A seguir, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou o último relatório de balneabilidade no estado. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, o período matutino contará com a presença do sol, que predominará em meio às nuvens. Entre os períodos da tarde e da noite, existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima de 33. Na quarta-feira, teremos um clima instável. Durante o dia, teremos o registro de chuva na região, com alternância de tempo bom. A mínima será de 17 graus e a máxima de 33. Mesmo cenário para quinta-feira, dia 1º de março. Chuva com alternância de tempo bom. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 33. Na sexta-feira, o sol volta a predominar na região. Porém, não está descartada a possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 22. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina divulgou o último relatório de balneabilidade no estado. Confira. O último relatório de balneabilidade da temporada de verão, divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, órgão que substitui a Fátima, mostra que dos 215 pontos analisados, 135, ou seja, 62,8% estão próprios para banho. As coletas foram realizadas entre 19 e 23 de fevereiro e o relatório completo está no www.fatima.sc.gov.br ou no aplicativo Praias SC, disponível para Android. Em Florianópolis, dos 75 pontos avaliados, 41, o que representa 54,7%, estão próprios para banho. No restante do litoral, 94, isto é, 67,1% dos locais analisados estão seguros para os banhistas. Em relação ao relatório anterior, 24 pontos passaram para a condição de próprio e 6 para impróprio. Os pontos analisados no estado foram em Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Balneário Camboriú, Balneário Pissarras, Balneário Rincão, Barra Velha, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Imbituba, Itajaí, Itapema, Itapoá, Jaguaruna, Joinville, Laguna, Navegantes, Palhoça, Passo de Torres, Penha, Porto Belo e São José. Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para banho, é analisada a presença da bactéria Escherichia coli, encontrada em fezes de animais e humanos. São necessárias 5 coletas consecutivas para se obter o resultado.
Levantar um carro ou arrastar um pneu de 300 quilos pode parecer uma tarefa impossível para a maioria das pessoas. Mas essa é a rotina de uma dupla que está treinando para o Mundial de Atletismo de Força. Os chamados Strongmans usam toda a resistência, velocidade e habilidade para levantar, arrastar e transportar objetos de formas irregulares. E apesar de todo o esforço, o esporte também tem sido procurado por pessoas comuns. Uma rotina pesada que requer acompanhamento especializado e uma dieta especial. A cara feia tem motivo. Ele está levantando nada mais, nada menos do que 200 quilos. Parece incrível, mas ainda é pouco para os strongmen, os homens fortes. Glauco Benigno e Ivan Campos são os dois únicos brasileiros que vão disputar o Arnold Classic, o maior campeonato do mundo para strongmen. Eles embarcam na semana que vem para Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, onde acontece o torneio. A competição é organizada por um mito dos músculos, o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. A expectativa nossa sempre é a melhor possível, né? Nós não temos toda a estrutura que os atletas de fora têm, né, em termos de patrocínio e condições de treino, mas nós somos brasileiros, né? A gente vai com o que a gente tem disponível aqui hoje. Agora são só dois brasileiros, né? Você e o Glauco. E disputar a competição já é uma vitória? Ah, com certeza. Para conseguir se classificar para o Mundial já é difícil, é uma luta muito dura. Então é uma grande vitória conseguir já estar indo disputar. E para não fazer feio na competição, os brasileiros têm uma rotina intensa de treinamento. Mas o esforço desses atletas não é apenas para levantar os pesos. Como o strongman ainda é pouco divulgado no Brasil, a estrutura ainda é precária. E para participar das competições internacionais, os praticantes têm que pagar do próprio bolso. A gente corre atrás de parceria, né? Eu mesmo, se não fosse os parceiros hoje, eu não estaria embarcando para os Estados Unidos. Essa academia em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, é a única do Brasil aberta para pessoas que nunca praticaram o strong e querem conhecer a modalidade. O local já conta com 40 alunos, entre homens e mulheres. E quem acha que só atletas grandes e fortes, como o Glauco, podem praticar o strongman, se engana. Cada vez mais, diferentes tipos de pessoas têm procurado essa modalidade, em busca de força, também resistência e principalmente explosão para tarefas comuns do dia a dia, como por exemplo, trocar um pneu. Esse professor de artes marciais começou a praticar a modalidade há 2 anos e conta que a força e a disposição para as tarefas do dia a dia aumentaram. Antes a gente tinha um pouco de receio de pegar peso por causa de coluna, agora que a gente tem umas técnicas um pouco mais avançadas para o uso da força, ajuda bastante em todos os quesitos em casa, em tudo que é lugar. E as demonstrações de força impressionam. Esse pneu, por exemplo, pesa 300 quilos. E alguns atletas conseguem levantá-lo 10 vezes em menos de 1 minuto. Mais 2 para finalizar, João, mais 2. Quem ficou impressionado com essas imagens ainda não viu nada. O pneu é só o começo. Aqui, eles levantam o carro todo. Dá só uma olhada como o Ivan estaciona o automóvel dele. Mas para manter esse corpinho não é nada fácil. Os atletas precisam obedecer uma dieta de pelo menos 10.000 calorias por dia, 5 vezes mais do que o que é indicado para uma pessoa comum. Por isso, depois do treino, eles sempre fazem um lanchinho. Hoje ele está pesando em torno mais ou menos de 1,3 kg, 1,4 kg. E tem de tudo nele? É um lanche mais caprichado da casa, é um lanche que espanta bastante gente. Ele acompanha presunto, ovo, bacon, hambúrguer, catupiry, alface, tomate, molho tártaro. É um lanche bem... Até na hora de comer, esses homens pegam pesado. A seguir, nem a estreia do técnico Argel foi capaz de evitar mais uma derrota carvoeira no Campeonato Catarinense de Futebol.
O Esporte Clube Próspera apresentou hoje à tarde novidades como novos profissionais e promete vir com força em 2018. A diretoria do time da Raça ainda está prometendo uma revitalização no estádio Dr. Mário Balsini e a volta ao futebol profissional. Um dos mais tradicionais clubes de Santa Catarina está de volta. Praticamente às vésperas de comemorar 72 anos, o Próspera está com diretoria renovada. É sangue novo para resgatar a história do time da Raça. O projeto é devolver, né? O Esporte Clube Próspera, ele tem que ser devolvido à comunidade, tem que ser devolvido ao bairro, um clube realmente com mais profissionalismo, né? E todas essas pessoas que assumiram agora, substituir os cargos que estavam vagos, são pessoas que realmente sabem da importância que tem essa marca, né? Essa torcida, né? Que eu já estou há 3 anos à frente do trabalho e a gente sabe que a torcida está esperando um clube voltar ao profissionalismo. Mas o mais importante que isso, eu vejo que hoje a Próspera, a Grande Próspera, aí tem 60, 70 mil habitantes e esse clube tem o espaço dele garantido. E após 8 anos, o Esporte Clube Próspera está de volta ao futebol profissional. Para isso, a nova diretoria foi apresentada. E agora, estes novos diretores têm a missão não apenas de montar o time, mas de reestruturar, remodelar, reformar o estádio Mário Balsini, para que em maio, no Congresso Técnico da Federação Catarinense, os laudos estejam ok e o time da Raça possa voltar a atuar pelos gramados do estado. Em 2016, o Próspera tentou retornar ao futebol profissional, porém as dívidas do clube com a federação frustraram a volta do time da Raça. Eram R$26 mil devidos à FCF e R$8 mil de tribunal. Compromissos esses, segundo o presidente, honrados. O carro-chefe do clube é o futebol, né? A história dele é futebol. Então, nós estivemos na federação, no primeiro congresso técnico, e o que a gente encontra de dificuldade hoje é o tempo, né? Porque o próximo congresso é dia 7 de maio e o laudo estrutural do estádio, o manual de estrutura de estádios, ele é bem rigoroso. Então a gente tem aí 60 dias, praticamente, até o próximo congresso, né? Para tentar colocar o estádio em condições. E para manter a saúde financeira da instituição e montar um time competitivo para a Série C do Catarinense, seriam necessários uma arrecadação mensal de pelo menos R$30 mil. Essa verba já estaria sendo levantada com empresários do bairro. O complemento viria de um plano de sócios que será lançado nos próximos dias. O Próspera vai lançar já está em andamento, já está em planejamento do projeto de sócios. E eu vejo assim que é uma maneira da gente se consolidar um pouco, né, financeiramente. E assim vai trabalhando a nova diretoria prosperana, com os pés no chão, para devagar reerguer patrimônio, história e sonhos do glorioso Prospinha, como é carinhosamente chamado o time da Raça por seus torcedores. Próspera, salve, ó Próspera, pra sempre o meu campeão. Bom, e pelos lados do Tigre, nada dá certo. Nem mesmo a estreia do técnico Argel Fux foi capaz de evitar a derrota do Carvoeiro no clássico de ontem, diante do Figueirense. O público atendeu o pedido do técnico Argel Fux e compareceu em bom número no Heriberto Wilson. Porém, aos 57 segundos de jogo, João Paulo deu aquele banho de água fria na galera carvoeira. Após a falha da zaga, o lateral do Alvinegro soltou a bomba de forma inapelável para o fundo do gol. Figueirense 1-0. O Tigre sentiu a pressão e poucos minutos depois, Enan quase ampliou o marcador. Para a sorte do Tigre, a bola se perdeu pela linha de fundo. E olha que nem deu tempo para Argel ajustar o time dentro de campo. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o árbitro Rodrigo D'Alonso alegou que Argel estava reclamando demais e expulsou o comandante Carvoeiro. O golpe foi duro e os jogadores do tricolor demoraram a assimilar. Esta jogada de ataque do Criciúma mostrou bem a desorganização criciumense. Para não dizer que o goleiro Denis foi um mero espectador do jogo, João Paulo chutou fraquinho e o goleiro do Figueira praticou a defesa. No segundo tempo, o Figueirense voltou com tudo,
Neste cruzamento, Enan mandou para o fundo das redes. A arbitragem, de forma equivocada, anulou o lance. O atleta do Furacão do Estreito estava em posição legal. O Tigre tentou reunir forças para buscar o empate. Lucas Coelho, de cabeça, mandou para fora. Alex Maranhão, numa sequência de 3 escanteios, deu mais um pouco de trabalho, mas sem muita efetividade. Neste lance, João Paulo se atrapalhou e jogou a bola para fora. O lance mais agudo do Carvoeiro veio neste chute de João Paulo, onde o goleiro fez a defesa. E ficou nisso. Final, Criciúma 0, Figueirense 1. Após o jogo, o técnico Argel falou sobre sua expulsão. Eu falei, Rodrigo, foi falta no Eltinho, só isso? E ele veio em minha direção e eu falei isso, mais nada, qualquer coisa que ele bota mais, não falei um palavrão ou coisa parecida. O Informe Região desta segunda-feira fica por aqui e nós voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.